Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Como foi dito, a liberdade religiosa é uma doutrina proscrita e condenada pelo magistério católico e ela não tem efeitos maléficos apenas por ser uma teoria repulsiva ao espírito católico. Não somente por ser uma doutrina que não tem respaldo nem na Bíblia, nem na tradição, nem na prática da igreja e tampouco no seu magistério, porém, ela também é péssima por ter efeitos ainda piores na prática. Assim como um erro, que é péssimo no começo, ele vai se tornar ainda pior, é quando ele for levado adiante. Assim também é com a liberdade religiosa, é um erro perniciosíssimo e na prática nós vemos como os seus frutos eles são condizentes com esta terrível fonte. Você note, por exemplo, e agora eu vou apontar para isso, o que aconteceu, graças à liberdade religiosa, com a Constituição Espanhola, que defendia o catolicismo diante das falsas religiões e, embora permitisse, com toda a justiça, que a pessoa que tinha sua crença pudesse tê-la em privado, né, não permitia que outra religião se manifestasse, senão a verdadeira. E aí já ouvimos alguém dizer autoritários, reacionários e blá blá blá, né? Mas, na verdade, isto aí é objetivamente o que se deve ser feito. Você já viu, por exemplo, em algum hospital se promover ao mesmo tempo a saúde e a doença? Ou num tribunal de justiça a injustiça e a justiça? Ou ainda numa universidade a verdade e o erro? Isso não é possível. E nós sabemos que não é possível porque se você permitir isto, na prática, o que acontece? Uma verdadeira desordem e não se atinge o bem comum. Se você num hospital deixa coexistirem, sem combater a doença e sem promover a saúde, o que vai acabar acontecendo? A doença vai se espalhar e todos realmente terão seus corpos prejudicados. A saúde não estará lá. A mesma forma no Tribunal de Justiça, se você dar a mesma liberdade para a justiça e para a injustiça, o que nós teremos? Nós teremos a difusão da injustiça. Porque quantos estratagemas, né, esta falsa liberdade pode operar? Quantas coisas que, quantas mentiras podem se fazer para apagar da vista, para bloquear, né, a ação benéfica da verdade, que é uma só. E ainda mais, imagine uma universidade, as consequências terríveis que teria para uma universidade que deixasse tanto a prova que tem realmente o espelho da matéria, está tudo correto, com aquela prova que está tudo errado, por exemplo, de engenharia. Imagine que o cálculo correto e o cálculo errado, eles tenham realmente o mesmo peso. Seja tudo igual, em pé de igualdade, a verdade e o erro. O que vai se passar? Vai se passar é que nós teremos edifício caindo todo o dia. Então, aí que está o problema, nós não podemos dar a mesma liberdade para a verdade e para o erro. Não no sentido de que uma pessoa não pode errar. Bom, uma pessoa em privado, ela pode, se quiser, ela pode errar, embora ela não conseguirá com isso nada, né? Se não privar-se do bem. É verdade. Mas ela pode. Porém, ela não pode ter direito de propaganda desse seu erro. Isso que não pode. Por quê? Porque a consequência é terrível para a sociedade. E isso você observa na prática, como eu disse. Vamos olhar alguns frutos práticos realmente do que foi esta liberdade religiosa promovida, né, na sociedade. Então nós vamos ver, por exemplo, o que aconteceu com a Constituição Espanhola. Tá bem? Porque a Constituição Espanhola, graças ao sangue derramado de muitos católicos, ela de fato levou, né, a realeza de Nosso Senhor Jesus Cristo ao seu devido lugar, isto é, fez que o Estado reconhecesse Nosso Senhor Jesus Cristo, a religião católica, a protegesse contra as insidiosas atividades de seitas heréticas, permitiu sim que as pessoas pudessem lá professar a sua religião no privado, mas jamais de uma forma pública, porque somente a verdade tem esse direito de propaganda.
O erro não. Então vamos ver realmente o feito da Constituição Espanhola. Foi conquistado com o sangue de muitos mártires que batalharam, militaram por isso na Guerra Civil Espanhola. Vamos ver realmente qual foi o resultado, né, de tanta luta pelo reinado, pela realeza do nosso Salvador. Então, assim diz: a profissão e prática da religião católica, que é a do Estado espanhol, gozarão da proteção oficial. Ninguém será impedido por suas crenças religiosas, nem pelo exercício privado do seu culto. Não se autorizarão outras cerimônias nem manifestações exteriores que as da religião católica. Foro dos Espanhóis, 17 de junho de 1947. Então, isto é promover o que o Papa Pio IX ensinou e o que os subsequentes papas ensinaram. Promover a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Impedir que tenham voz e vez os violadores da religião católica. Aqueles que pela loquacidade da sabedoria humana espalham mentiras, desmoralizam e enfraquecem a sociedade, e não só a sociedade, mas as próprias pessoas que assim ficam propensas ao erro e ao pecado, e desta forma não podem atingir o verdadeiro bem comum que a sociedade tem a oferecer, que não é um prato de comida, não é um emprego, mas é a virtude. Então, essas pessoas que são verdadeiros assassinos de almas, eles são bloqueados pela ação de Cristo Rei, que fala e age, e atua, defende a verdade pela sua igreja, dá esse testemunho. E esse testemunho agora encontra reconhecimento no Estado espanhol. O Estado espanhol que irá protegê-lo e que sabe muito bem que está onde está, que chegou à sua idade de ouro justamente graças a essa religião católica, que conseguiu tal unidade nacional, que protegeu de tantas revoluções e tantas desgraças que assolavam toda a Europa, justamente porque havia lá o catolicismo e o reinado de Jesus Cristo. Então, eis aí um povo sensato. Eis aí realmente o programa de Deus numa nação. Agora vamos ao contra-exemplo que se dá na mesma nação, infelizmente. 20 anos depois desse estabelecimento que merece o nosso aplauso, né, veio então uma nova Constituição baseada na liberdade religiosa do Vaticano II. Ou seja, agora realmente mudou-se o programa. Se realmente, vejam bem, se realmente houvesse uma continuidade, por que mudaria a Constituição espanhola? Não há essa continuidade. Há realmente uma adesão das pessoas que escreveram essa declaração da liberdade humana a um credo anticatólico e um repúdio deles mesmos ao que era santo, ao que era sagrado para os verdadeiros católicos. Então vamos ler aqui o que ele escreve. A nova Constituição espanhola diz assim: depois desta declaração do concílio, isto é, a Dignitatis Humanae, que nós estudamos no último vídeo, a necessidade apareceu de modificar o artigo 6º do Fuero de los Españoles. Esta é a nova formulação. A profissão e a prática da religião católica, que é a religião do povo espanhol, beneficiar-se-ão de proteção especial. O Estado assegurará a proteção da liberdade religiosa, que será garantida por eficaz exposição jurídica, que salvaguardará tanto a moral como a ordem pública. Lei Orgânica do Estado, 10 de janeiro de 1967. 20 anos depois, então, se desfez aquilo que foi feito em 1947. Agora Jesus Cristo não deve ser mais o rei do Estado, não. Agora Jesus Cristo deve estar em pé de igualdade com Buda, com Maomé, com os ídolos pagãos, com tudo que é falsa profecia e ídolo deste mundo. É assim. Cadê o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo? Cadê aquela história do Ratzinger no Catecismo, deixe-me ver se localizo, não está aqui à mão, no Catecismo do João Paulo II, né? Onde é que está aquela história que esta é a melhor forma de promover o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo? Como assim? Cristo estava no seu trono e eles tiraram Cristo do seu trono. E agora, em vez de promover o reinado de Cristo, eles promovem, né, o co-reinado, vamos dizer assim, que é impossível, né? Este pé de igualdade
entre Cristo e os deuses das nações, que são demônios. É esta coisa feia que é a liberdade religiosa. É este ato de descrença na verdade católica, na missão da igreja, que é de submeter toda a inteligência à obediência de nosso Senhor Jesus Cristo, do Rei. Então, realmente, meus caros, vocês veem que o programa católico ele é realmente diferente, não só na teoria, mas na prática concreta desse programa conciliar, um programa que aprova também essa nova ordem mundial anticristã. Mas este será um objeto de um futuro vídeo, porque este aqui já está demasiado longo, tá bem? Nós iremos entrar também no mérito desta questão. Porém, olhe bem os frutos. Eu gostaria que você prestasse atenção nos frutos. O que deu à Espanha esta liberdade religiosa? Permitiu realmente o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo? Pelo contrário, isto é um programa de descristianização de Espanha católica. É isto que se verifica na prática. E isto não é uma coisa que acontece por acidente. Isto é simplesmente o efeito necessário desta causa, deste esforço de descristianização, que é render a verdade e a mentira em pé de igualdade. É claro que isto é prejuízo para a verdade, mas com toda certeza. E olhem só todos esses estados católicos. Eu falei aqui de Espanha em particular, que é um caso bem notável, mas olhe também para o que aconteceu com Itália e Colômbia. Olhe para o que aconteceu com o nosso próprio país, que até a década de 30 erigia estátuas para Nosso Senhor, um culto público a Cristo, uma profissão de catolicismo sem ter vergonha do nome cristão, do nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje o que nós somos? Não somos nada. Somos um povo desmoralizado, um povo que pisoteia na sua gloriosa história. Um povo que pisoteia na religião que ergueu esse país, que trouxe a civilização para a América, para a nossa terra de Santa Cruz. É isto que nós temos. Graças a esta maldita liberdade religiosa, graças a essa divinização do laicismo feita no Vaticano II, que na verdade é a divinização das forças anticristãs. É colocar no lugar de Deus o que é invenção humana, o que é perversão da verdade, o que ofende a Deus. Isto é esta coisa feia, esta coisa imoralizante, esta coisa destruidora da unidade nacional e da unidade religiosa. Isto é a liberdade religiosa do Vaticano II. Isto é o programa anticristão sendo promovido por pessoas que, da boca para fora, dizem que são cristãos, mas na verdade não creem nada do que dizem. De fato não creem, porque se você crê no catolicismo de fato, você quer promovê-lo e não promover a descatolização da sociedade. Dos últimos focos que haviam de cristandade ainda no mundo, nações que reconheciam o reinado, a soberania de Jesus Cristo, eles pegaram e fizeram pressão, como historicamente sabemos. Paulo VI fez pressão, Franco não queria de jeito nenhum, o governante não queria, mas o seu Papa pressionou para que o programa da ONU tomasse o lugar do programa da Igreja Católica. É realmente isso que se passou? Isto é realmente lamentável? E nós que somos católicos devemos saber que lado nós devemos estar? De que lado você deseja estar? Você deseja estar do lado da ordem anticristã ou do lado da ordem cristã? Do lado dos soldados de Cristo ou do lado dos soldados de Belial? Você precisa escolher. Agora, se você disse que, por exemplo, esta pessoa mesmo, com este Paulo VI aí, que promove a decristianização das nações cristãs, professando um credo condenado, proscrito pelo Papa Pio IX, se você considera que esse é seu chefe, para onde é que você vai? Para onde é que ele vai te levar, meu caro? É claro que é para um ambiente objetivamente mau. Para fazer uma coisa já condenada pela igreja, uma coisa que você não pode crer se você crê que Cristo é rei de fato. Isso não é uma crença subjetiva, isso é um fato histórico. Cristo é rei. Objetivamente deve ser honrado, objetivamente, pelos estados. Esta é a crença católica, isso é óbvio. Já esta crença da liberdade religiosa é algo proclamado por nossos maiores inimigos e continua sendo proclamado por nossos maiores inimigos. Veja o que eles fizeram com as nossas nações, veja o que eles fizeram com esta nossa pátria amada.
Estas seitas, testemunhas de Jeová, estas seitas que colocam falsas doutrinas na cabeça de pessoas inocentes, pessoas que não têm compreensão da doutrina, instrução da doutrina, né? Essas seitas protestantes, essas seitas pagãs, tudo isso se multiplicando. Como coelhos na nossa sociedade, não pode ser assim, isso só gera discórdia na nação. É um povo desmoralizado realmente, é um povo que não sabe o que é certo e o que é errado. Não pode ser assim. Olha a política, o efeito insidioso na política. É preciso que Cristo santifique tudo em todos, é preciso restaurar tudo em Cristo. Mas para isso nós precisamos promover a nossa religião. A religião católica, a religião da pátria brasileira. A verdadeira religião. É isso que vai levantar esse país. É isso que vai levantar realmente os nossos cidadãos a serem realmente patrióticos, a serem realmente filhos de Deus. Se dizem tanto que, né? Deus é brasileiro então, mas ele é rei. Ele não é um cidadão entre outros aqui no Brasil, ele é o rei. Ele não é alguém para estar em pé de igualdade, né, com os ídolos do mundo de jeito nenhum. Ele é rei desse país. E como rei desse país, deve reinar de fato. Ele não é uma rainha da Inglaterra. Ele é um monarca absoluto, Cristo. Sobre os nossos corações, ele é. Não pode haver outro ali. E se nós assim o fizermos, nós faremos o maior bem a este mundo rebelde. Porque não há coisa melhor para este mundo do que estar submetido ao jugo suave e doce do nosso Salvador. Não há realmente. E nós vemos isso pela história. Os países que abraçaram a religião católica foram países moralizados, que cresceram, se civilizaram. Já esses países que nós vemos hoje, que se separaram do jugo suave de Cristo, o que acontece com eles? Já perderam mesmo até aquilo que é básico, até aquilo que os pagãos sabiam muito bem, a distinção entre um homem e uma mulher, a distinção entre um ser humano e um cachorro, a distinção entre um feto e a mãe, eles já não sabem mais fazer as distinções. Estão perdendo tudo, destruindo absolutamente tudo. Já realmente não sabem. E isto é por quê? Porque repudiaram por esta liberdade desenfreada o jugo suave de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos novamente que Ele reine sobre nós, que Ele reine sobre a pátria. E para isso nós precisamos repudiar com energia essa falsa religião do Vaticano II, que é a causa eficiente, sim, da desmoralização dessa nação. Repudiar este programa anticristão e promover o programa de Cristo para a sociedade civil. Nós continuaremos falando sobre esses assuntos. Esse é um assunto muito importante, de máxima relevância para todos nós, na próxima aula. Eu agradeço a você por ter assistido esse vídeo. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.